Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 7 da linguagem C, abrindo então o VS Code já no arquivo da aula anterior, ok? E aí o que, que a gente faz? Vamos criar o arquivo da aula atual, aula 7, e vamos pegar o conteúdo do arquivo anterior, da aula anterior, não é? E colar no aula 7, ok? Tá. E aí começamos a fazer as alterações na continuidade do nosso curso, né? A gente está tratando de literais, de macros, de constantes e, finalmente, a seguir, variáveis. Como eu disse, ainda falaríamos um pouquinho sobre funções, né? Não é o tema do momento, né? A gente resolveu ilustrar. Então, não é o tema de funções será tratado mais adiante, por hora, de uma forma mais simples, uma primeira abordagem. E aqui o que a gente pode fazer? Observe que nós temos duas funções, a principal, que é a main, que é o ponto de entrada do programa, né? O compilador considera que esse é o ponto de entrada. Tá? É, Veja que a função principal, ela faz uma referência chamando a outra função, que é imprime conteúdo. E tudo bem, funcionou normalmente, não houve nenhum problema. Mas e se a gente invertesse a ordem, colocando essa função imprime conteúdo, eu vou tirar daqui e vou colocar depois, né, da função principal. Então, Ctrl X, Ctrl V. Olha, eu coloquei depois, tá? Vamos ver aqui quando aparece esse underline em vermelho aqui, parece uma cobrinha. O próprio editor está dizendo, olha, tem alguma coisa aí, tem algum problema. Então ele está dizendo que essa declaração, ele está chamando isso aqui de declaração incompatível com a anterior, imprime conteúdo, que é declarada na linha 5. Na verdade é que ele está chamando essa função. E como está depois, a função está depois, ele não encontra, ele fica meio perdido. Tá? Quando essa função estava antes, tudo bem, da principal. Mas como está depois, é como se ele começasse a ler da linha um para frente, né? Em diante. Aí ele encontra esse nome, mas escuta, mas onde está esse imprime conteúdo? Entendeu? Ele não olha à frente. Ele só ele sabe o que houve antes, olha. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai usar um recurso chamado protótipo dessa função. A gente não coloca lá a função completa, né? Não define a função antes, mas a gente tem que colocar o que a gente chama de protótipo, que é o seguinte: basicamente seria, você pega aqui a definição da função, copia praticamente tudo menos o corpo dela, ou seja, aquela parte em que entre chaves, né? Esse bloco, sem esse bloco de instruções aqui. Então você copia aqui na frente, não precisa fazer referência a nome, o protótipo ele só tem que ter o tipo, o nome da função e se tiver parâmetros, qual é o tipo do parâmetro. Não precisa o nome do parâmetro. Então a gente faz assim, olha. Ok? Então esse é o chamado protótipo.
Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou. Ainda tem aqui uma. Ah lá, por exemplo, protótipo sem nome. Como é que é? Parâmetros prototipados sem nome não permitidos quando o corpo está presente. Será que é por isso que está faltando a. Veja, sumiu, né? Olha, porque isso aqui é uma instrução, tá? Não é uma definição da função. É só uma. É como se fosse um recado. Olha, nós vamos usar uma função chamada imprime conteúdo, tá? Já avisa. Não reserva nada, espaço na memória para essa função, nada. Só é como se avisasse, olha, eu vou usar uma função com esse nome, tá bom? E com esse tipo de, com esse nome, com esse tipo e com esse parâmetro cujo tipo está informado. Porque pode, de repente, poderia não ter parâmetro. Tá? Bom, mas vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar. Vamos abrir o terminal e vamos compilar. GCC aula 7.c menos O aula 7. Nenhum aviso. Observem que foi criado aqui o executável, né? E agora sim podemos rodar. Ponto barra aula 7. Tudo normal, ok? Veja, a diferença em relação à aula 6 é que essa função imprime conteúdo ficou agora após a função main. Aqui, ó, tá? E aí a gente teve que usar esse conceito, né, esse recurso chamado protótipo. Houve uma prototipagem. Aqui também tem um erro, mas é um pouco não, não, é coisa do editor, excesso de zelo. Não vamos considerar nesse momento, até porque compilou sem aviso, sem erro e rodou normalmente, ok? Então é isso. Muito bem. É, veja que quando a gente usa o include, essa diretiva, aqui nesse caso do include saudação, é como se ele pegasse. Vamos olhar lá o que tem no saudação. Digamos, vamos desconsiderar a parte que está comentada. Digamos que fosse apenas a primeira linha aqui. Tá? Então, quando você tem ali o include, vou até copiar aqui esse. É como se, quando na fase de pré-processamento, né, antes da compilação, porque veja, isso aqui não é propriamente uma instrução, ela não termina com ponto e vírgula, né, como a gente já tinha falado. Olha. As diretivas não terminam com ponto e vírgula porque não são instruções de C. Então, o que acontece? Mas está dentro aqui do nosso código. Tá? O que acontece? O pré-processador pega, lê isso aqui e já substitui por isso. Olha, tá? Então, simplesmente é como se eu nunca tivesse escrito isso e no final eu escrevi isso. É como se eu tivesse já escrito direto. Esse é o papel da diretiva. O pré-processador, ele pega lá o que está dentro do arquivo saudação.txt, saudacal.txt, e copia aqui. Eu só não trouxe o que estava comentado lá porque não seria necessário. Tá? Bom, existe uma outra forma, digamos, mais profissional, mais organizada, que seria usar uma. Não include. Eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui e depois a gente vai mudando, vai acertando aqui. Uma instrução, digamos, um
o qualificador chamado externe. Já está dando uma dica, externo. O que acontece? No fundo, essa CST1, né? Esse vetor de caracteres, né? Que é constante, né? E que é uma string, né? Ele é externo, né? Ele não faz parte desse, em princípio, ele não faz parte do aula 7, desse arquivo. Né? Ele está trazendo de fora, como ele foi definido lá no outro arquivo, no saudação, é, eu tenho que trazer. Né? Então tem duas formas de trazer. Ou eu trago literalmente, né, quando eu usei o include, né, eu trouxe esse trecho aqui de código para dentro aqui. Né? O processador cola esse trecho aqui dentro. Então ele trouxe. Só que eu posso usar, eu não preciso necessariamente trazer, mas fazer referência a essa constante. Então, uma coisa é trazer a constante, levar essa constante do arquivo externo para o nosso arquivo. Né? Outra coisa é, dentro do nosso arquivo, fazer referência, né, a uma constante definida em outro arquivo, no caso, nesse arquivo, no saudação aqui. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Então, eu vou usar externe, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu não vou mais usar o include. Tá? Eu vou até comentar aqui. Ó, né? O que eu vou trazer lá de fora? Eu vou trazer isso aqui, olha. Eu vou trazer isso. Tá? Então vamos lá. Ctrl Copy. Eu não vou definir novamente, porque já foi definido. Né? Ou seja, recebeu, foi declarado uma constante, né, que é um vetor de caracteres chamado CST1, e foi inicializado, porque sempre as constantes precisam ser inicializadas. Né? Por isso que eu digo lá, precisa ter uma definição, declaração e atribuição. Atribuição essa que, como é a primeira vez, a gente chama de inicialização. E também, claro, como é uma constante, é a primeira e única atribuição. Tá? Mas veja lá, quando eu uso o qualificador aqui externe, eu só trago o nome da variável ou da constante externa. Tá bom? Então, ficaria assim, olha. Tá? E aí funciona de forma similar ao include. Ok? Só aí tem um detalhe. Vamos salvar, vamos tirar esse comentário, esse último comentário que já não faz sentido agora, né? É assunto de aula anterior. Eu só vou manter esse comentário por enquanto para dizer que, digamos assim, que o efeito prático vai ser o mesmo, de certa forma. A gente vai ver o resultado já já. Só que tem um detalhe aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer de conta que a gente não saiba desse detalhe, passou batido, o professor esqueceu, errou. Vamos ver o que acontece. Primeira coisa, vamos salvar, só que agora não vamos salvar em cima do arquivo aula 7, vamos dar um outro nome. Vamos file save as aula 7. Vamos por aqui, ó, underline ext. Veja, também faz parte dessa aula 7, só que esse arquivo é diferente do primeiro, né? Por quê? No primeiro a gente usa o include mesmo, né? É aquele
daquilo que nós já falamos, só que agora a gente vai trocar o include pelo extern. Então a gente não vai copiar lá a definição da constante aqui. Nós não, né? O pré-processador. O que vai acontecer é que no código a gente vai fazer uma referência àquela constante definida lá no outro arquivo. Basicamente é isso. Então já colocamos o nome e agora vamos só melhorar aqui a visibilidade, talvez aumentando um pouquinho a fonte. Aumentou, né? Ok? Muito bem. Vamos limpar aqui o nosso terminal e vamos compilar. Tá. Então aqui é set ext e aqui vamos chamar, vou colocar aqui, ó, porque já temos o aula 7, certo? Quer ver, ó? Aqui, ó, tá? Que ele nasceu do aula 7.c. Para diferenciar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um P aqui, olha, de projeto, P minúsculo. Isso é uma questão só de, poderia ser programa, por exemplo, tá? Esse P a gente pode dizer agora, provisoriamente, que é um programa da aula 7. Tá? Muito bem. Vamos dar Enter e vai ter algum problema. Olha, qual o problema? Ele está avisando. Ele está avisando o seguinte. Porque há uma referência a um arquivo .txt, né, que é o arquivo saudação. O problema é que o compilador, em princípio, ele não lida com arquivos de texto, né, ponto text aqui. Então ele não entende o que está acontecendo aqui, olha. Como que a gente corrige isso? Na verdade, ele não sabe, mas tá, onde está a nossa variável? Ele não sabe ainda que está. Ele não correlaciona esse arquivo saudação.txt. Mesmo que eu fizesse o seguinte, vamos tentar mais uma coisa, olha. Tá vendo? Esse erro, eu não vou nem apagar o erro, eu vou compilar novamente. Não vou apagar, não vou limpar a tela. Vamos fazer de novo aqui, ó. Na verdade, eu tenho que colocar os dois arquivos. Eu tenho que colocar veja, porque não é uma como o pré-processador lá, ele pega o outro arquivo, quando ele faz a inclusão, ele pega o conteúdo daquele outro arquivo e copia dentro do atual. Eu não tenho mais essa função include nesse caso. Então eu tenho que compilar também o arquivo, digamos que contém lá a definição da constante. Então eu vou colocar aqui, olha, tanto faz a ordem, né? Pode ser primeiro ou depois aqui, em princípio. Então vamos colocar antes, tudo bem. Então saudação.txt. Então ele vai compilar esse arquivo e esse aqui num arquivo final. Por isso que eu chamei aqui de P, de como se fosse um projeto. Esse projeto, ele é baseado não mais em um arquivo só, como a gente tem feito até agora. Opa! Aqui, ó. Esse aqui. Mas esse é baseado em mais um arquivo. Então, já dois arquivos que são compilados e linkados.
num resultante, né? Então, esse resultante eu estou chamando aqui de P underline aula 7, que seria o projeto aula 7 ou o programa aula 7, enfim. Tá, mas vamos ver o que acontece. Vou dar um enter e veja que a informação ficou um pouco diferente. Olha, ele já não fala mais essa questão de, de realocação da constante. Né? Ele não está muito. Ele está mais preocupado, veja, o formato do arquivo não ser reconhecido. Aí ele vai tratar ele está se referindo a esse arquivo saudação aqui, ó, ainda está se referindo a ele. A gente colocou, explicitou ele aqui, antes não tinha explicitado, né, que ele fazia parte do projeto, agora sim, mas mesmo assim, ele está dizendo que o formato não está legal. Então a gente tem duas opções aí. Ou a gente salva o saudação no formato C.C, ou a gente faz o seguinte, olha, vou repetir aqui. Eu vou colocar um aviso para o GCC, olha, é como se eu fizesse assim, GCC, eu vou dizer o seguinte, ó, o que tiver aqui na frente, né, o arquivo a seguir, ele pode tratar ele como um arquivo de linguagem C. A explicação talvez não tenha sido a melhor, mas nós ainda voltamos ao tema. Veja que agora não deu problema nenhum. Né? E aí eu vou rodar esse aí, que é esse projeto, tá? P underline, desculpa, P minúsculo, né? Aula C, aula 7. Pronto. Veja que interessante. Vamos focar primeiro no resultado. O resultado é exatamente igual, correto? Até agora. Então, qual foi a mágica aqui? Veja, quando eu uso include, eu não preciso, na hora aqui de usar o compilador, eu não preciso incluir aquele arquivo que contém lá as instruções, enfim, a definição de uma variável, de uma constante, que eu vou usar no meu arquivo. Por quê? Ele pega lá o conteúdo e cola, né? Ele cola naquela linha, né? Onde está o include, né? Então tinha esse include, ele pega o conteúdo do arquivo, né? E inclui. Por isso que tá a palavra include. Ele simplesmente pega lá o código e coloca aqui, copia aqui, substitui essa instrução pelo conteúdo mesmo de saudação.txt. Então você não precisa, na hora de compilar, fazer referência ao incluído, né? Ao arquivo incluído. Já quando eu não uso o include, a diretiva include, mas eu uso uma, 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 uma instrução de fazer referência às variáveis, às constantes definidas lá num arquivo externo, olha, externo, aí sim eu preciso, na hora de compilar, dizer, olha, ele vem desse arquivo aqui, tá? Olha, eu estou usando no aula 7 underline ext uma variável, uma constante, enfim, algo que está dentro desse arquivo aqui, olha, do saudação.txt. Então, entende? Eu preciso, na hora de compilar, fazer isso. Tá? E como, em princípio, o linker, né, que é a parte, você tem a compilação e tem a linkagem. Essa segunda parte não trata, ele não gosta de quando você tem outro, digamos, outra extensão que não seja C aqui no caso. Então por isso que eu uso o pessoal chama de flag. Né?
Ele está dizendo que aqui, como eu disse, olha, tanto a ordem não importa, desde que a flag esteja antecedendo o arquivo cuja extensão eu vou desconsiderar. Eu vou escrever aqui de novo, olha. Só que eu vou pegar, não sei se dá para fazer aqui, não. Eu vou pegar. Tem três formas de fazer isso, né? Eu vou pegar saudação. Tá, desculpa, eu vou escrever de novo. E vou colocar aqui depois, olha. Aí, mas eu tenho que usar aquela flag, certo? Pêndulo X, C. Não, não teve problema, dá na mesma, tá? Essa é a segunda forma. E a terceira forma seria o seguinte, vamos lá, vamos escrever de novo aqui, ó. Olha, Enter, também deu certo. Então veja, o importante é que essa flag "-x de espaço C anteceda o arquivo cuja extensão eu vou desconsiderar. Tá? Então, essa é a forma ideal. Por quê? Porque o outro arquivo, eu não preciso dessa flag. Ele já tem extensão .c. Claro que nessa condição, nessa outra condição aqui, olha, é, eu continuo tendo a flag antes do arquivo txt, só que depois eu tenho o arquivo C mesmo. Então fica meio. Entendeu? Porque essa flag vale para tudo que vem depois. Então essa flag, em relação à aula 7 underline ext.c, ela não faz muito sentido. Então, funciona, mas não é o ideal. A mesma coisa aqui nesse caso, olha. Você tem a flag antes de um arquivo .c, que não quer dizer, é meio chover no molhado. Ela só é importante quando antecede um arquivo que não tem essa extensão. Tá? Então, aqui é como chover no molhado, veja. E aqui é a mesma coisa, olha. Aqui, ó. Por quê? Tem uma flag que antecede não só o arquivo devido, mas o arquivo que tem esse formato, né? Com essa extensão. Veja, no último caso, aí tudo bem, ó, é a melhor forma. O que acontece aqui? Ó? Você tem o GCC, o arquivo com extensão .c, tudo normal. E aí sim, depois, como vem um arquivo que não tem esse formato, eu uso essa flag. Ok? Não, isso não é exatamente o C, mas é a forma como trabalha o compilador e o linker. Né? Muito bem. O importante é que funcionou. Tá? O resultado, veja, eu fiz aqui, como não deu aviso nem erro, eu considero igual. Mas tudo bem, vamos rodar? Pronto, não mudou nada. Tudo bem? E então é o seguinte, como avançamos um pouco no horário, eu não por favor, não é como o político que fica prometendo e não cumpre. Mas dessa forma, eu falei, olha, na próxima aula a gente entra no assunto variável, hein? E parece que ainda não entramos, né? Mas vocês vão ver que é super fácil, muito simples, com essa base que nós já temos. Tudo bem? Então eu vou limpar a nossa tela. Só para terminar, eu vou.
vamos de novo fazer a- essa compilação, né? Então, vamos lá. GCC, o arquivo principal, que é o arquivo aula 7 underline ext.c, que é esse que nós temos aqui no editor, e o arquivo que contém lá a definição da nossa constante. Só que como ele é TXT, né, ele tem essa extensão, eu preciso usar essa flagzinha, dizer, oh, olha, GCC, o arquivo que vem a seguir, trata ele como se fosse um arquivo C, tá bom? E aí o nome do executável no final. Tudo bem? Então eu repito e aí vou rodar o programa. Pronto. Então você viu que tem várias formas de se obter o mesmo resultado. O importante é que nós já tratamos então de literal, nós tratamos de macro, certo? Nós tratamos de constante. Olha, conste. Essa palavra conste define que, entre aspas, né, a variável ela não pode ter o seu valor ou conteúdo modificado. Aqui praticamente já estamos dando uma dica. Se não tem conste, é variável. Tá, mas a gente nós vamos definir sim uma variável mesmo, direitinho, até porque a gente quer aquela frase olá mundo, oi mundo, e em que o oi, essa interjeição, oi, será uma constante. E o mundo, o que vem depois, a gente vai colocar como uma variável, para que a gente mude o conteúdo. Ah, não precisa ser mundo, pode ser João, pode ser Maria, pode ser José. Entende? A ideia é essa. É, eu acho que foi uma coisa bastante interessante, né, esse ponto, né, do externe. Muita gente não conhece, não usa. E, e aí a gente deu mais um pequeno passo. Tá? É difícil encontrar esse conteúdo em livros e apostilas, né? E esse é o nosso diferencial. Não que não exista, lógico que existe, mas não dessa forma no passo a passo, tá? Você, de repente, lá na frente vai ter um capítulo lá na sua apostila, no seu livro, que vai tratar desse tema. E a gente já está tratando, ou pelo menos dando aí uma pincelada no assunto logo de cara. Bom, qualquer dúvida, e eu sei que há muitas, eu mesmo sempre tenho muitas dúvidas, é só perguntar. A gente vai ter o maior prazer em responder. E vamos aguardar a nossa aula 8, que aí sim, e aí vocês podem me puxar a orelha se a gente não abordar o tema de variáveis. Aí a brincadeira vai começar a ficar interessante, porque sendo variáveis, nós vamos atribuir várias vezes, vários valores, vários conteúdos a essas variáveis. E aí a gente vai ver que tem formas de atribuir. A gente pode atribuir em tempo de projeto, né, design time, pode atribuir em tempo de invocação. Nossa, o que será isso, tempo de invocação? Pode atribuir, depois eu falo, pode atribuir em tempo de execução, né? Olha que interessante, né? Que é o mais interessante de todos, né? Tá bom? Enfim, é, vamos estudar, vamos anotar as dúvidas, vamos fazer exercícios, porque só fazendo exercício que a gente fixa mesmo o nosso conteúdo. Tirei uma linha aqui, estou salvando. Então, moçada, um abraço e até a próxima aula.